Eu era do exército britânico, sabe? 2 turnos no Iraque e um no Afeganistão. Minha mãe realmente odiava a vida que eu escolhi, e eu não posso culpá-la. Mas quer saber? O foda é que a coisa mais horrível que eu presenciei não foi em nenhum desses países orientais de merda. Foi bem no centro da civilização europeia. Depois de concluir meu 3º turno, eu fui premiado pelo exército. Aparentemente, combater o Talibã nas montanhas é um motivo bom bastante para ser homenageado. Eles me ofereceram uma vaga na Guarda Real. Não sei o quanto você sabe sobre isso, mas na Inglaterra é uma coisa muito importante. E eu odiei. Eu estava permanentemente estagnado em casa, e como recompensa por minha bravura, agora eu estava estagnado em frente a construções imóveis, enquanto irritantes turistas chineses tentavam me fazer rir. Eu estava escalado para trabalhar na Torre de Londres alguns turnos na semana. Os turnos tinham em média de 2 a 3 horas de duração, dependendo de quantas pessoas trabalhavam no dia. Tenho que dizer que esse trabalho perde a graça rapidamente. Pessoas bêbadas que tentam mexer com você, enquanto turistas chatos que pensam ser os primeiros a te fazer rir. Você só quer estar fora do seu próprio corpo. Porém, era um trabalho e remunerado, então eu calei a boca e fiz o que tinha que ser feito. Bem, esse dia em 2012, começou chato como qualquer outro dia. Tinha uns garotos franceses tentando mexer comigo. Deus, eles são os piores, e você não pode fazer nada a menos que eles ameacem você. E também tinha um grupo de garotas russas bêbadas, o que não era tão ruim. O calor estava começando a derreter a merda do chapéu no meu crânio, quando um grupo enorme de turistas apareceu. Algum tipo de passeio turístico, presumi. Todos eles faziam aquela lenga-lenga padrão. Fotos, caras engraçadas, piadinhas e tudo mais. Todos tinham câmera fotográfica e todos vestiam a mesma camiseta, alguma porcaria do tour pelo Big Ben. Todos menos um. Notei a parada atrás, apenas me encarando. Ela era uma mulher bonita, por volta dos 40 anos, um longo cabelo muito escuro e era muito pálida, o que me fez pensar que ela era inglesa. Ela parecia fazer parte do passeio por estar com todos os outros. Depois que eles tiraram várias fotos e perceberam que eu não iria sorrir, começaram a ir embora. Exceto a mulher pálida que ficou e continuou me olhando. Olha, já preenchi minha cota de pessoas fazendo coisas estúpidas para conseguir alguma reação minha, mas essa era nova. Não só isso, essa mulher estava comprometida. 2 horas e centenas de turistas depois, ela ainda estava no mesmo lugar, apenas me encarando. O dia estava muito quente e não era possível que ela estivesse confortável, mas não, ela estava mais calma do que eu. Ela não estava sorrindo, o que era estranho. Pois eu achei que ela estava me tentando fazer rir. Aproximadamente 30 minutos depois, quando a multidão à minha volta morreu lentamente, ela deu um passo lento em minha direção. E mais um. Aqui vamos nós, piada chegando, eu pensei, enquanto ela se aproximava suavemente. Ela parou a mais ou menos 2 pés distante de mim. Ela estava olhando bem nos meus olhos. Encarou a cabeça para a esquerda e então para a direita, e eu presumi ser sua tentativa de me fazer rir. Então eu percebi que essa mulher não estava aqui para fazer graça. Ainda parada a 2 pés de distância, ela começou a inclinar na minha direção. Tinha alguma coisa tão bizarra no seu jeito que me deixava extremamente desconfortável. Ela nunca perdeu contato com meus olhos. Continuou inclinando-se para mim sem mover os pés. Ela parou com o rosto quase tocando o meu, e nessa posição ela parecia anormal. Sua cabeça começou a tremer devagar, como quando você sai da piscina ou do chuveiro e está muito frio, sabe? Então, agora ela estava me assustando pra cacete. Já tive pessoas gritando na minha cara, já tive até um idiota tentando lutar comigo, mas o que ela fez foi longe demais. Ela abriu a boca como se estivesse prestes a dar o maior berro comigo, mas nenhum som saiu. Nada. Ela só parou, inclinada naquele ângulo anormal, a centímetros do meu rosto, deixando aquele grito silencioso ou o que quer que fosse sair daquela boca escancarada. E a velocidade do tremor aumentou. Daí eu não vou mentir, embora estivesse realmente quente naquele dia, eu comecei a sentir frio e arrepios corriam por baixo do meu uniforme. Finalmente consegui me recompor e comecei a marchar para longe dela. Nós temos permissão para dar uma marcha de 10 passos ocasionalmente. Quando cheguei ao fim do caminho, parei e fechei meus olhos. Eu só queria que ela tivesse indo embora quando eu virasse.
Assim que dei uma volta de 180 graus, congelei instantaneamente. Ela estava bem na minha frente, inclinada na direção do meu rosto, boca escancarada, a cabeça agora tremendo descontroladamente. Eu estava tão surpreso que fui incapaz de reagir. Barulho, gritaria e outras coisas eu consigo lidar, mas essa merda de silêncio assustador estava sinceramente me intimidando. Abra caminho para a guarda real, eu gritei. Temos permissão para dizer isso quando alguém está em nosso caminho. Ela não reagiu, mas se inclinou mais, para cerca de 1 centímetro do meu rosto. Abra caminho para a guarda real, gritei ainda mais alto, esperando que minha voz não falhasse. Ela não teve o menor respeito por minhas ordens, sem a menor disposição para lidar com aquela porcaria por mais tempo. Dei um passo para trás e apontei minha baioneta para ela. Este era o último recurso para turistas irritantes. Ela fechou a boca imediatamente e se inclinou de volta numa posição humana normal. Eu não iria esperar por seja lá o que ela estava para fazer, então comecei a marchar em torno dela. Quando voltei ao meu posto, me virei e parei. Não conseguia vê-la pelo canto do meu olho, o que me deu um grande alívio. Pensei comigo mesmo, vou ter que procurar por 10, 9, 8... Alguém sussurrou no meu ouvido direito. Só podia ser ela estava atrás de mim. 10, 9, 8... Sussurrando do meu lado esquerdo, meus pelos estavam todos em pé agora. Hilário, não? Veterano de combate, matou mais pessoas que gostaria de admitir, e agora está com medo de uma turista maluca. 10, 9, 8... 10, 9, 8... 10, 9, 8... Ela acelerou o sussurro. Então andou em minha direção. 10, 9, 8... 10, 9, 8... Agora ela estava sussurrando inacreditavelmente rápido. Na verdade, sussurro não descreve isso perfeitamente. Era como um grito, mas em tom de sussurro, se isso faz algum sentido. Era surreal. Ela se inclinou na direção do meu rosto de novo, sussurrando aquelas merdas de números e freneticamente. Eu estava quase desobedecendo minhas ordens. Não conseguia mais aguentar aquilo. Tinha alguma coisa muito absurda sobre essa mulher, que eu não poderia lidar com isso. Senhora, eu falei com a maior voz de bundão. Senhora, por gentileza, dê um passo. Então um grupo enorme de turistas correu em nossa direção. A mulher maluca se inclinou de volta e continuou me olhando. Ela sussurrou 10, 9, 8... mais uma vez, e nunca perdeu contato com meus olhos. Aí ela se foi, tão devagar quanto quando ela se aproximou. Foi muito estranho vê-la desaparecer lentamente na multidão. Tudo foi deixado com um sentimento de algo sobrenatural. Isso em um grupo de turistas asiáticos salva-vidas. Nunca pensei que ficaria tão feliz em ver alguns chineses. Depois do meu turno, fui até a nossa base e contei a história para os rapazes. Todos tinham algumas experiências com pessoas assustadoras, mas nada nesse nível. Quando o nosso comandante chegou, os caras contaram brincando que eu tinha sido abusado no trabalho. Ele queria rir, então pediu que eu contasse a história toda. Porém, quando comecei a contar o que aconteceu, ele imediatamente fechou a cara. Pera, ele disse. Você falou com ela? Senhor? Perguntei intrigado. Filho, você falou com essa mulher? Eu não queria perder meu pagamento semanal por quebrar a regra de não falar com pessoas, então eu menti. Claro que não, senhor. Ele pareceu se acalmar. Bom, e se ela um dia voltar, nunca fale com ela, entendido? Isso é para todos vocês. A atmosfera cômica morreu rapidamente na sala de descanso. Eu estava intrigado, mas estava ainda mais cansado, então decidi ir para casa e dormir, em vez de me preocupar sobre turistas bizarros. Os próximos turnos foram tão entediantes quanto esperado. A mulher estava longe de ser vista, e desde que minha namorada estava para vir da Holanda para me visitar, eu esqueci sobre o incidente. Terça-feira à noite, por volta de 3 horas, eu fui acordado por uma forte batida na porta. Por alguma estranha razão, o primeiro pensamento que cruzou minha mente é que era aquela mulher de semanas atrás. Amor, você se importaria de espiar pela fechadura para ver quem é? Murmurei com preguiça enquanto empurrava minha namorada. Ela estava dormindo profundamente, acho que nada acordaria. Semi-consciente, eu tropecei pelo corredor até a porta. Quem é? Resmunguei da entrada para a porta, mas estava muito escuro lá fora. Isso me despertou. Quem é? Perguntei de novo, mas a única resposta que obtive foi um barulho mais alto.
Merda, eu pensei. Respirei profundamente e abri a porta. Existem milhões de coisas que eu preferia ver parado na minha frente naquele momento. E tem só uma pessoa que eu não esperava estar na minha porta. A minha namorada. Era para eu tê-la buscado nessa noite. Eu quase perdi o controle das minhas pernas. Milhares de coisas passaram rapidamente pela minha cabeça e eu estava tendo dificuldades para compreender o que estava acontecendo. Obrigada por me buscar no aeroporto, seu babaca, falou minha namorada assim que bateu com a bolsa no meu peito. Eu continuava sem palavras. Eu viajei de Amsterdã só para te ver e você esquece. Sério? Eu nem estava ouvindo. Eu sabia que estava meio dormindo quando acordei. Mas tinha alguém na minha cama. Eu não estava sonhando. Fique aqui. Eu balbuciei e entreguei a bolsa de volta. O que aconteceu? Só fique aqui. Sem saber onde encontrei coragem para andar até o quarto, andei lentamente até lá. Eu sei o que você está pensando. Em filmes e livros o cara anda até o quarto e, bum, está vazio, certo? Eu realmente queria isso. Fui até o quarto e estava completamente escuro, mas eu consegui ouvir a respiração. Uma respiração pesada. Meu coração estava tão disparado que tinha certeza que morreria. Mas liguei o interruptor. 7, 6, 5. 7, 6, 5. 7, 6, 5. Os sussurros vinham do canto do quarto que ela estava. A mesma mulher. Ela estava quase colada no canto do quarto, de costas para a parede. Estava olhando diretamente para mim. Eu pensei que tinha perdido a cabeça. Eu pensei que tinha perdido a capacidade de falar, mas consegui soltar um: que porra é essa? 7, 6, 5. Ela disse assim que deu o primeiro passo lento em minha direção. Sua boca estava sempre escancarada, como se estivesse soltando aquele grito sem som. A cada passo, ela fechava a boca o bastante apenas para dizer 7, 6, 5. Não conseguia me mover, nada no mundo existia além dessa mulher caminhando lentamente em minha direção. Que sentimento assustador e inquietante. Tipo, eu não estava fisicamente com medo dela, sabe? Eu poderia derrubá-la e estava preparado para isso. Mas esse tipo de medo era algo estranho para mim. Parecia que eu estava com medo por minha... Caramba, eu não sei... alma? Eu sabia que ela não poderia me machucar fisicamente, mas eu estava suando de medo. Sem falar que eu estava dormindo na mesma cama que seja lá o que fosse essa merda. Ela chegou incrivelmente perto de mim, a familiar inclinação, 1 centímetro perto do meu rosto. Minha respiração estava tão alta e irregular que era o único barulho ouvido no quarto. 7, 6, 5. De repente, algo sobre isso me deu um sentimento familiar. Que merda é essa? Veio um grito de trás de mim. Minha namorada. Voltei à realidade. Virei e agarrei minha namorada. Corra! Enquanto escapávamos do quarto, corremos até a cozinha onde eu peguei uma faca de aço. Minha namorada estava ao meu lado chorando em silêncio, incapaz até de fazer perguntas. Eu consegui ouvir os passos. Primeiro vi sua sombra, então a vi caminhando calmamente pelo corredor. Sua boca estava aberta de um jeito muito anormal, e ela não estava mais olhando para mim. Ela estava olhando para o teto enquanto andava até a porta. Sua cabeça tremia muito rápido. Isso era bizarramente surreal. Quer dizer, apenas imagina a mulher que te deixou assustado semanas atrás, agora andando pela sua casa às 3 da manhã, encarando o teto com a boca aberta de um jeito humanamente impossível. Sem contar que você dormiu com ela sabe lá quanto tempo. Quando ela finalmente saiu, corri até a porta e fechei com força. Minha namorada não conseguia falar. Eu tive medo que ela pensasse que eu a estava traindo com essa mulher, mas não. Ela viu aquele horror saindo pelo corredor e sabia que havia algo errado. Eu estava aterrorizado, mas não conseguia demonstrar. O mais assustador é que eu tinha um trabalho em que eu tinha que ficar parado sem reagir aos sons à minha volta. Contei à minha namorada sobre minha experiência com essa mulher esquisita, mas sem mencionar o 10, 9, 8. Não queria assustá-la ainda mais. Afinal de contas, o que seriam esses sussurros, se não uma contagem regressiva?